Bom dia, alunos. Vamos aqui tratar na sequência, estudando ainda as transformações físicas, mas agora a importância de entender a diferença entre esses dois tipos de compostos, que são os compostos moleculares e os compostos iônicos. Tranquilo? Então, o primeiro composto que a gente vai estudar são os moleculares. Os moleculares, eles possuem necessariamente as ligações químicas entre os átomos, certo? Entre os átomos, de uma maneira muito especial. Aqui no nono ano, a gente não vai aprofundar nas ligações em si, mas nas diferenças entre esses compostos moleculares e iônicos. Como exemplo, vou pegar sacarose. Professor, sacarose, acho que eu já ouvi esse nome, sim. É um tipo de açúcar, certo? Não existe só esse tipo de açúcar, mas é o que você consome, é o mais comum por aí, tranquilo? Você tem outros, né? Galactose, geralmente esse ose aí, mais o pessoal da biologia lá que trabalha bastante, geralmente está falando de um açúcar. E essa sacarose, essa que a gente se alimenta, né, que usa, tem essa fórmula, né, estrutural e esta fórmula química aqui propriamente dito. O que essa fórmula química nos diz? Que cada molécula de sacarose, né, por isso um composto molecular, tem 12 átomos de carbono, estão representados pelos pretinhos aqui, certo? 22 átomos de hidrogênio, estão representados pelos branquinhos, e 11 átomos de oxigênio. Tranquilo? Não se assustem com o tamanho, nem com a cor, isso é tudo para representar. Tá? São apenas representações. O que eu quero que você foque aqui é como existe essa estrutura e as ligações que existem entre esses átomos. Quando esses átomos, né, carbono, hidrogênio e oxigênio, estão ligados desta maneira, caracteriza que aí eu tenho uma molécula de sacarose, que é um tipo de açúcar. Tranquilo? Veja a diferença agora entre um composto iônico. O composto iônico ele realiza ligações iônicas entre os átomos. Então, um exemplo mais claro é esse também que a gente faz a alimentação dele direto, que é o cloreto de sódio, também conhecido como quem? Como sal de cozinha. Sal de cozinha, né? O sal comum. Esse sal de cozinha, então, que você está se alimentando, que nós nos alimentamos todos os dias, ele tem essa estrutura aqui. Perceba que eu não estou contando os átomos na fórmula. Por que será isso? Porque essa representação que aqui está é apenas como ele se organiza na natureza. Então, os átomos de sódio, Na, e cloro, Cl, quando estão ligados, né, quimicamente, por uma ligação que a gente vai aprender mais para frente, né, ligação chamada iônica, eles estão nessa conformação. E este é apenas um exemplo de sal. Tá? Então, o sal que nós nos alimentamos é um exemplo de um composto iônico. São vários sais que a gente tem, né, uma família bem grande aí mesmo de sais. Né? Inclusive na farmácia, né, direto você pode comprar lá cloreto de magnésio, é um outro tipo de sal. O que eu quero focar hoje é a diferença entre esses dois compostos. Então, a primeira diferença grande, a estrutura. Então, a quantidade de ligações que existem entre os átomos e toda essa estrutura aqui. Perceba, então, que aqui eu também tenho estas ligações representadas por esses traços, mas aqui eu não conto, ó, cloro é o amarelo. Eu não conto quantos cloros tem aqui, porque o que me importa é justamente a união apenas entre o cloro e o sódio. E mais importante, aqui embaixo está pequenininho, ó, mas eu vou destacar o Na+, e o Cl-. Sim, compostos iônicos possuem cargas. E a gente vai ver isso num simulador para ficar uma aula bem bacana para os senhores aí. Então, no simulador propriamente dito, o que eu tenho? Eu tenho uma região macro, que ou seja, é o que você vê com os seus olhos, uma micro, que aí a gente já vem para as fórmulas, certo? E aqui eu tenho a água também numa visão microscópica. Então vamos por partes. Para mim, mais fácil, eu quero que vocês acompanhem, é o macro. Então, ao jogar sal aqui, né, simplesmente
na água, a gente não vê nenhuma alteração. Visualmente não tem nenhuma alteração. Agora, se eu pegar um exemplo, né, de condutivímetro, uma lâmpadazinha de LED ligado numa bateria e os dois polos mergulhados, eu percebo que a luz se acende. Será que é a mesma coisa para o açúcar? Vamos ver. Removendo o sal, eu troco para o açúcar e vou jogar o meu açúcar. Ao jogar o açúcar, só para comprovar a concentração, tá aqui, ó, esse branquinho. Jogar mais. Olha lá, o branquinho lá vai aumentando aos poucos, tá vendo? Lá no cantinho da tela. Bom, então eu tenho uma concentração aqui de açúcar relativa. E a lâmpada? A lâmpada não acendeu. Por que isso? Vamos voltar para o sal. Primeiro eu removo o açúcar, voltando para o sal. Olha lá, um pouquinho de sal que eu coloco, olha lá, a concentração. Tá vendo essa luz? Então isso representa que o sal tem alguma coisa bem diferente do açúcar. E onde é que está essa diferença? Para entender isso, a gente tem que vir para o micro, a gente tem que estudar a molécula em si. Então olha que interessante o que acontece. O cloreto de sódio, quando adicionado na água, ele se separa. Então olha os íons, né, que são palavrinhas novas para vocês aí. Então ao jogar, vamos de novo, ao jogar cloreto de sódio, obviamente que as cores são representativas e tudo, existe essa separação. Ela tem até um nome chique, mas eu não vou falar por agora para você não se confundir. O que é importante visualizar? Está vendo essa separação que existe entre os átomos de sódio e de cloro? Isso explica muita coisa. Você acha que o sal de cozinha, quando você joga na água, ele some. Ele não some, ele se dissolve, né? Ele solvata nessa água, ele se separa. Coisa bem parecida que acontece com a nossa amiga sacarose, representante do açúcar clássico. Quando eu jogo, olha o que acontece. Então não há uma separação, digamos assim, da ligação dos átomos, mas ela também, né, se espalha por esse líquido. Então eu tenho aqui essa solubilidade, eu tenho essa dissolução, eu tenho esse espalhamento, né, esse espalhar dessas moléculas na água. Mas existe uma diferença aqui muito grande que consegue explicar a questão da eletricidade. Vamos mais uma vez que eu volto lá no macro. Então, colocando o cloreto de sódio, eu tenho uma separação das cargas positivas com as negativas. Então, eu tenho cargas. E cargas tem tudo a ver com eletricidade. Então, quando esse sistema é colocado uma energia passando aqui, ele consegue conduzir. Quando eu coloco a sacarose, aí não. Então, como eu não tenho cargas agora nesse ambiente, eu tenho, né, açúcar sim, mas eu não tenho cargas. Se eu não tenho cargas, o açúcar não consegue, dissolvido na água, conduzir eletricidade. Tranquilo? Então essa é uma diferença muito grande entre os compostos moleculares e iônicos. Compostos iônicos, aí a gente volta para o macro, compostos iônicos conseguem, né, conduzir esta eletricidade justamente pelos íons que estão aqui dentro. Já compostos moleculares, como exemplo o açúcar, não conseguem conduzir. Por mais que eu jogue, por mais que eu coloque, não consegue conduzir. Isso é uma explicação interessante quando a gente vem no micro, porque é tão perigoso, né? Os pais sempre nos rios, né? Mares em si, por que eu tenho que correr quando eu vejo raios, né? Estou dentro de um lago, de um rio, de um mar que seja, porque lá tem muito excesso, né? Tem uma quantidade considerável até nos rios de cloreto de sódio. Então, e outros sais. Então esses sais estão dispostos lá na água. Imagine um raio caindo, ele vai, né, se propagar justamente por conta desses íons que estão aqui, desses compostos iônicos. Tranquilo? E na água, para fechar a aula, olha que interessante. Quando a gente coloca sal, cloreto de sódio, NaCl, naquela estrutura, veja o que acontece molecularmente, né, ou melhor dizendo, microscopicamente na água. Perceba? Então separou, né, vai indo para lá, o cloro para lá, o sódio, então a água vai fazendo esse processo
né, com um nome específico chamado de solvatação, que vocês têm que guardar, que separa mesmo nessas cargas positivas com a negativa. Então, o cloro eu nem sei, né, onde é que está. Agora, olha a diferença, vamos reiniciar, olha a diferença quando eu coloco o açúcar. Aqui ele está destacado desta cor só para você ver como é que ele fica microscopicamente. Então tá aí. Existe essa interação, né? Você também, quando coloca o seu açúcar na água, você tem a impressão que ele some, não é mesmo? Isso não é verdade. O que acontece é essa solubilidade, né, elevada que tem o açúcar. Mas ele não é quebrado. Ele só está amarelo para destacar, mas na verdade ele é feito, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio, desse jeito aqui. Tranquilo? Perceberam a diferença? De novo, colocando o cloreto de sódio ou outros sais, né, que tem solubilidade na água, existe essa separação bem visual. Agora, quando eu coloco o açúcar, não, a molécula continua unida, não há rompimento, só que elas vão sendo separadas moléculas por moléculas. Tranquilo? Então, resumindo e relembrando, os açúcares, né, são, deixa eu voltar aqui, os açúcares então são compostos moleculares e têm a sua devida solubilidade. Já os compostos iônicos, né, são sais que têm um outro tipo de solubilidade. Fechando comigo, compostos iônicos então, se dissolvidos em água, podem conduzir essa eletricidade. Compostos moleculares, se dissolvido em água destilada, ou seja, a água que foi tratada em laboratório, não consegue, né, dissolver. Tranquilo? Espero que os senhores tenham gostado. Nós vamos deixar 2 exercícios bem tranquilos para forçar o estudo sobre esses 2 tipos de compostos que estão aí diariamente na nossa vida e às vezes a gente não entende essa grande diferença entre eles. Um forte abraço, bons estudos.